Vida Melhor de volta e a gente nesse momento quente, né? O ano começou com verão forte. E aí muita gente aproveita a praia, a piscina, mas a gente precisa ficar bem atento, viu? Já que essa exposição ao ar livre e esse tempo mais úmido tropical acaba sendo propício para a proliferação dessas bactérias, fungos da região íntima. Mesmo que a gente não esteja na praia, na piscina, a gente às vezes tem um suor em excesso que também deixa aquela região mais úmida. Então, o que fazer, as dúvidas, deve ou não deve, a gente vai tirar tudo agora, tá bom? São muitas questões, mas nada como alguém que entende, que estudou para isso, ginecologista, obstetra, que acaba de lançar o livro Somos Mães de Primeira Viagem, doutora Paula Beatriz Fatbeck. Muito obrigada, prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu, claro. Viu? E poder conversar um pouquinho sobre a saúde íntima da mulher. E esse é um assunto que, às vezes, algumas mulheres têm dificuldade de tratar em consultório, até têm dificuldade de marcar e agendar uma consulta. São coisas que a gente pode aprender a lidar e levar essa época do ano úmida, quente, com mais tranquilidade, né? Com certeza. É verdade que essas doenças, elas acabam aparecendo mais nessa época do ano? Sim, é verdade, pela própria temperatura quente, né? Então, o que faz? O calor local ali na região íntima, ela já é uma região que está predisposta a um aquecimento, né? Então, essa temperatura extremamente quente aí que tem feito aí nos últimos meses, faz com que tanto as bactérias como algumas formas de fungo, elas cresçam em abundância em relação às outras bactérias comensais da vagina, né? Que são bactérias normais da nossa flora vaginal, elas vencem essas bactérias comensais, então acontecendo mais as infecções. É como se tivesse um desequilíbrio. Exatamente. O que era para defender acaba morrendo e o que era para atacar acaba aumentando, é Exatamente. isso? Pensa numa guerra, dois times, né? E aí o que não era para vencer acaba ganhando, é isso que é a doença? Isso mesmo. E no caso, o aparecimento de uma bactéria, de uma infecção. Isso, porque nessa época a gente costuma entrar na piscina ou na praia e ficar com o biquíni, né, o maiô, a roupa mais úmida. Então é importante que as mulheres lembrem que precisa sair da piscina e não ficar muitas horas com aquela roupa úmida, então trocar. Eu sei que não é muito confortável trocar de biquíni toda hora, mas eventualmente quando a mulher tem predisposição a desenvolver essas infecções, que algumas mulheres têm de repetição, principalmente a tal da candidíase. Então, se você sabe, já tem predisposição, então procura levar na praia, na piscina, 2 biquínis. Então, troca eventualmente a cada 2, 3 horas, se for ficar muito tempo com ele úmido, né? E lembrar sempre da higiene, porque nesse calor também existe uma necessidade maior da higiene, né? Tanto com os biquínis, as roupas de praia, como com a roupa íntima, né? Então, se usa aqueles protetores diários, procurar trocar a cada 4 horas, porque esse calor faz com que fique mais úmido e a gente acaba esquecendo de trocar e predispõe a bastante infecção. Você falou de candidíase. Candidíase é uma bactéria, um fungo? A candidíase é um fungo. É um fungo. Isso, que faz parte da flora vaginal normal. O que acontece é que alguns fatores de risco, como por exemplo calor, umidade, uso de antibióticos, algumas doenças autoimunes, algumas alterações na pH da vagina, fazem com que ela prolifere mais. Então, aquela essência, o que deveria estar a menos, acaba ganhando ali a luta na flora vaginal e acaba proliferando. Então, qualquer mulher pode ter uma candidíase? Sim. Mesmo as meninas, inclusive as crianças podem ter. E qual que é o tratamento? O tratamento depende muito de qual é a causa da infecção. Então, às vezes você vai procurar na história clínica, você vê, não, ela usa antibiótico de rotina, usa medicamentos para isso, então a gente vai agir de uma forma. Existem várias formas de cândida, então muitos laboratórios, eles já fazem o que a gente chama de fungiograma, que me mostra qual é a forma de fungo e qual que é a medicação adequada para aquela infecção. Existe também a mudança dos hábitos, então deixar de usar aqueles OB, por exemplo, OB ou os Carefrees, que fazem com que aumente o calor ali e a proliferação. Usar sempre calcinha de algodão,
né? Que é uma Então, dificuldade, até porque o mercado não oferece muitas possibilidades de calcinha de algodão, a verdade é essa. Eu nem entendo por quê, se todas nós temos que usar calcinha de algodão, por que que a oferta é tão pequena de calcinha de algodão bonita, né? então daí entra um pouquinho do mercado da lingerie, né, que eventualmente assim não predispõe, né, não é tão bonito como as outras marcas, assim, digamos assim, os outros tecidos. Mas o que a gente orienta é, no momento adequado que você precisa usar aquela lingerie mais bonita, utilize, mas no dia a dia, né, a mulher ideal usar é usar a calcinha de calcinha algodão, de algodão. 100% algodão, né? Exato. A higiene com a calcinha, também é muito comum que a mulher lave a calcinha e deixe secar no banheiro. Isso é péssimo. Isso não. Tá? Então é algo que a gente esquece. Tem até o local para secar a calcinha no banheiro, isso é ruim. Tem que deixar secar ao ar livre, possível com vento, um pouco de sol. Deixar de usar sabonete que não tenha o pH neutro ou o pH mais básico, porque aqueles que mudam muito o pH da vagina. Então, hoje em dia existem alguns específicos, né, que também não podem ser usados em exagero. Então, aqueles não é para usar todo dia? O da saúde íntima da mulher? o ideal é que não rosinha. se use todo dia, exato. Tá? Então, o que é bom para a limpeza ali é água. Né? Então, muitas mulheres às vezes acham que, não, eu tenho que lavar bastante que melhora. Então, isso também desequilibra o pH vaginal. Olha que interessante. Então, o ideal é não exagerar e, se tiver tudo ok, lava só com água? Com água. E eventualmente... Ela não vai ficar cheirosa, não. Então, mas ela, assim, não é exatamente um lugar para ser tão cheiroso. Então, assim, eventualmente, lavar uma vez por dia, ok. Tá. Mas a gente não pode hoje em ficar dia... mudando o pH, porque se ficar lavando toda hora com sabonete, pode alterar o pH. Exatamente. Então, a gente hoje em dia, com esse calor, toma 2, 3 banhos, às vezes. Então, uma vez, usa o específico ou o sabonete neutro. Aliás, As foi a outras, mesma água. recomendação que a gente recebeu outro dia aqui do Dr. Bactéria, que ele falou, gente, banho é uma vez ao dia com sabonete, a outra vez é só uma ducha. Ele fala, não é pra tomar banho de sabonete 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. É a mesma coisa pro corpo todo, né? É a gente mesma tem que coisa. manter ali a defesa. Eu tô com o celular na mão, porque o nosso WhatsApp tá à disposição. Você pode mandar sua pergunta e a gente tem especialista para responder. É o 950451840, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, a hora de perguntar é agora. Quer ver? A pergunta vem da Isabel, ela é lá da Bahia. E ela fala assim, boa tarde, a acidez vaginal é proveniente de fungos? Esses fungos também podem ser adquiridos na praia? E como é que pega isso? Ela pergunta, banho de bicarbonato ajuda? São várias perguntas numa só. Excelente pergunta. Na verdade, a acidez vaginal, ela é natural da mulher. O pH da vagina é em torno de 4 a 4,5, que é um pH ácido, tá? Ele é principalmente decorrente de bactérias que chamam bacilos de Doederlein. Tá? Então, esse equilíbrio faz com que esse pH fique dessa maneira para proteger, como a vagina ela está em contato com o meio, em contato com várias bactérias, para proteger. À medida que a gente altera esse pH, é que o fungo ele prolifera. Então, ele gosta mais do pH mais ácido realmente, mas não são todos os fungos. Algumas formas de fungos preferem o pH básico também, ou pH mais para o neutro. Tá? Então, por isso que é importante, se você tem candidíase de repetição, fazer com que faça esse exame, que é uma cultura específica com o fungiograma para ver qual que é a cândida que está mais proliferando. E a pergunta dela é, pode pegar na praia? Pegar não, na verdade o que acontece? Como ele altera o pH e muda a flora, ele prolifera mais. O que pode acontecer é com o parceiro, a mulher passa para o parceiro, ele geralmente é assintomático e eles ficam nesse vai e volta. Passando para ela. Exato. E ela pergunta do bicarbonato de sódio. Não é bom, Não tá? é bom. Então, porque o bicarbonato vai fazer o pH ficar muito básico e isso faz com que se predisponha a infecções daí bacterianas. Olha lá. Tá? Algumas bactérias que, inclusive, são muito mais importantes e sérias a infecção do que no caso da infecção fúngica. Bom, tenho mais perguntas, eu vou dar uma pausa pra gente organizar. Segura aí que eu já volto. Agora vamos continuar com a doutora Paula Beatriz? Tem bastante pergunta, doutora, e a gente estava ali falando rapidinho agora nos bastidores, né? Que é uma pauta tão boa, porque ajuda as meninas em casa. Tem essa questão de, às vezes, não conseguir marcar uma consulta, às vezes ter constrangimento de perguntar para o médico, né? A nossa telespectadora, ela quer saber,
como controlar o corrimento? A candidíase pode dar um corrimento? Sim, existe algumas formas de corrimento específicas para cada forma de infecção. Né? Então, a candidíase geralmente é um corrimento abundante, de coloração mais branca, lembra muito uma nata, uma nata assim, uma coalhada. E quando ela fica muito exuberante, ela pode até adquirir uma característica meio amarelo-limão, assim, junto com a nata. Tá? Então, e ela tem a característica bem específica de prurido, coceira. Coça bastante e costuma também pegar a região externa. Então aqui a gente tem o canal vaginal, né? Então ela inicia ali no canal vaginal e geralmente aqui nos pequenos lábios, às vezes até um pouquinho aqui nos grandes lábios, ela faz um eritema, fica vermelho e com bastante fissura de tanto prurido. Então a pessoa costuma coçar e faz umas feridinhas ali, às vezes até confundindo com infecções herpéticas, por exemplo, algumas outras infecções. Qual é o tratamento para uma candidíase assim? Muito grave, geralmente você entra com medicação via oral em associação com a medicação via vaginal e tópica. Então, geralmente, a gente associa os três. Vai passar uma pomada, vai usar um creme vaginal e vai tomar um remedinho, é isso? Exatamente. Tá. Isso se ela não for gestante. Se for gestante, não pode usar o via oral. Tá? Então, é importante que a gestante, inclusive pela mudança do pH da gestação, ela tem uma predisposição muito grande a ter candidíase. Então, assim, 90% das gestantes vão ter pelo menos um episódio de candidíase na gestação e precisa ser tratada. Ok. Tá? Bom, para ciumentas de plantão, essa é uma pergunta que muitas vezes você não tem coragem de fazer para o médico, vou fazer pensando em você. Que fala assim, nossa, aconteceu alguma coisa, eu tô com candidíase, peguei do meu marido. Isso é verdade? Não. Então, é bom a gente ouvir e tirar os como é que chama? As os grilos na cabeça, da as minhoquinhas da cabeça, né? Então, não. Não. A candidíase, ela geralmente pertence à flora da mulher, tá? E o que pode acontecer é a mulher passar para o marido e depois que ela melhora, trata. Eventualmente, o ginecologista não trata o parceiro, que às vezes acaba ou esquecendo ou achando não importante, e ele passa novamente para a mulher. Mas não é uma doença sexualmente transmissível. Ok, então aí já ajuda com a pergunta da Marilis de Turvânia, Goiás, mas ela quer saber assim, o homem pode fazer alguma coisa para tratar essas bactérias para não voltar para a mulher? Porque se a mulher vai passar para o homem e o homem pode depois recontaminar a mulher, ele precisa fazer um tratamento? Sim, o ideal é que se trate o casal. Tá? Tanto infecções fúngicas como bacterianas, como eles têm a relação sexual geralmente casados desprotegidos, então o ideal é que se trate o casal, com certeza. Ok. A pergunta agora, olha, é bem interessante, uma telespectadora que fala, eu percebo que quando tomo suco de abacaxi, a minha candidíase ataca. Tem a ver ou é coisa da minha cabeça? Olha, alguns alimentos, eles podem alterar o pH, sim, de todo o nosso organismo, na verdade. Então, tanto para básico como para ácido. O abacaxi, especificamente, se ela usar em muito excesso e ela estiver associando, pode ser algo que ela deva diminuir, reduzir da dieta, sim. Não só isso, mas pode ser algo que esteja contribuindo. Perfeito. Gente, tem tantas mensagens chegando aqui que eu tô ficando doida. Olha essa pergunta aqui, de uma telespectadora, não tô conseguindo identificar de onde é, mas ela fala assim, calcinha fio dental prejudica a saúde vaginal? É que qualquer calcinha fio dental, geralmente ela vem do material de sintético, ele não é aquele algodão puro, né? E ali, como ela fica muito próxima ali dos pequenos lábios, em contato íntimo ali com a região mais interna, faz com que irrite a região, entendeu? Então, aquela irritação faz com que descame mais o epitélio ali das células, podendo predispor sim a infecção, pela irritação local. Ok, mais perguntas. Olá, Cláudia, boa tarde. Eu queria saber se é normal, como fala? Não tenho esse problema, eu sinto muita dor. Ela disse que tem esse problema e sente muita dor no pé da barriga. E se isso é normal. Ela tem 13 anos de idade, é a Suênia de Aroeiras. Sim, se ela tiver com uma infecção ou fúngica de muita longa data ou com uma infecção bacteriana, ela pode causar essa dor pélvica, inclusive algumas doenças mais graves, que são a moléstia pélvica crônica, a doença inflamatória pélvica crônica, que daí exige um tratamento mais específico aí, eventualmente até internação. Ok, e a nossa telespectadora pergunta, vinagre é bom para essa coceira? Não é nada que seja
assim, ou bicarbonato ou vinagre, nada desses temperos, alguma coisa assim que as mulheres às vezes costumam usar, ele deve ser usado. O melhor é usar as medicações específicas, né? Então, assim, as medicações já estudadas e que são prescritas e estudadas, assim, pela farmacologia. Agora, olha, uma gravidinha aqui, ela acho que de Campinas, 019, ela falou lá, na gravidez é mais comum a candidíase, né? E o nitrato de miconazol pode ser usado? Usei durante 7 dias, mas a coceira não passou. Estou grávida e nada resolve essa coceira. Sim, pode ser usado, tá? Com segurança, via vaginal e tópico. Agora, o que ela precisa ver, às vezes, são algumas outras causas dessa coceira. Eventualmente, não é só a candidíase. Eventualmente, a mudança desses hábitos que eu estou falando da higiene, da calcinha que ela está usando, papel, carefree, tudo isso tem que ser reavaliado, porque depois de 7 dias o ideal é que ela melhorasse. Ok. Uma telespectadora aqui de Varginha, ela quer saber se leite pode dar candidíase. Não, beber leite? Não, todos os alimentos em excesso, existem alguns estudos que associaram muita lactose em excesso a um aumento aí da proliferação de alguns fungos, tá? Mas é óbvio que não é só ele que vai causar, tem que ter um desequilíbrio em associação com o excesso, mas geralmente uma quantidade muito grande mesmo. Ok, a Marielle de Uberlândia, ela pergunta, candidíase tem a ver com o estado emocional? Sim, qualquer estresse em excesso faz com que a gente aumente muito um hormônio que chama cortisol. E esse cortisol, ele diminui a nossa imunidade como um todo. Então, muitas infecções fúngicas, elas proliferam aí numa diminuição da imunidade. Então, entre elas, qualquer estresse, às vezes pós-operatório, estresse graves, fazem com que a gente tenha mais infecção fúngica, sim, é verdade. O que a gente pode falar para a nossa telespectadora de Mogi das Cruzes que diz assim, tenho 59 anos e vivo com dores ao urinar, isso é frequente? A dor ao urinar, ela pode ou não ser de origem infecciosa, tá? Então ela tem que avaliar com um especialista, geralmente em uroginecologia, ou eventualmente um urologista mesmo, para ver qual é a causa. Então pode ser eventualmente alguma causa anatômica, alguns tumores, então isso tem que ser investigado. Não é comum que ela tenha sempre essa dor a urinar, então isso é importante que ela procure um especialista. Tá, já. A Edilaine de Itaguaí, ela pergunta, ter corrimento é normal e influencia no apetite sexual? O corrimento é normal, tá? Então a vagina, ela produz, aqui na parte dos pequenos lábios, ela tem algumas glândulas, tá? Que fazem com que seja secretado o nosso muco. O muco da mulher, ele é fisiológico, inclusive desde a infância. É comum algumas meninas chegarem, algumas mães levam as crianças, tem um corrimento. Isso é normal, principalmente em alguns casos como na gestação, que aumenta o muco, tá? E esse muco, essa lubrificação, ela é importantíssima para que tenha a relação sexual, ela oscila de acordo com a fase do ciclo hormonal, então um pouco de corrimento é sempre normal. O que não pode é mudar o aspecto desse corrimento. Então, quando ele é bem hialino, é só um muco, sem odor, sem prurido, sem aquela característica de mudar a coloração, ele é fisiológico. Mudando a coloração, a quantidade, um odor geralmente desagradável ou algo que mude muito o aspecto, ele deve ser investigado. Esse úmido, esse muco, a gente pode comparar, por exemplo, com a nossa boca, que é sempre molhadinha, com o nosso nariz. Exato, são mucosas, né? É a mesma coisa. Para tirar as minhocas da cabeça mais uma vez, tá bom? A Thaísa, de Ribeirão Preto, ela fala assim, que sempre tem candidíase, então ela foi muito ao ginecologista, agora ela resolveu se tratar sozinha. Pergunta se é perigoso. É que depende qual é o tratamento que ela está fazendo sozinha, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer sozinho sem ir ao ginecologista? É complicado porque geralmente envolve a administração de medicações, né? Então existem tratamentos para candidíase de repetição que a gente usa de 6 meses a 1 ano, prescritos por profissionais. Automedicação sempre não, viu, gente? Não precisa. Vai ao médico, a melhor coisa. Exato. A pergunta agora da nossa telespectadora Gislaine, de Suzano, é a seguinte. Lencinho umedecido pode dar corrimento? Pode. O lencinho umedecido ele tem que ser usado como exceção.
Então eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar muito tempo sem conseguir me higienizar, eventualmente usa o lencinho, mas diariamente, de rotina, ele não deve ser utilizado. Perfeito. Tem tantas perguntas, tantas, e a mulherada tá participando, eu tô feliz, eu volto já já, tá bom? Continuo com a doutora Paula Beatriz, com um monte de perguntas, com a sua participação, porque assim, aqui você se sente no consultório. Olha que honra de ser atendida pela doutora Paula, que maravilha. Vamos lá, tem bastante pergunta mesmo. Eu vou abrir aqui. É Hilda o nome dela, eu acho. É Hilda. Ela pergunta, é verdade que a mulher precisa dormir sem calcinha? Não necessariamente sem calcinha, mas se ela conseguir, é melhor, porque existe ali mais liberação ali do ar, né? Ele não fica aquele ambiente... Não pode estar abafado, abafado, né? exato, ainda mais nesse calor. Se ela conseguir dormir sem calcinha, é bom sim, com certeza. A pergunta agora vem lá de Curitiba, é 41. Ela pergunta assim, minha filha tem 14 anos e ela tem corrimento direto, tomou vários remédios e nada funciona. Isso é normal? Na verdade, tem que ver se esse corrimento, ele é o corrimento fisiológico ou se ele tem aquelas alterações que a gente já conversou. O ideal seria fazer uma cultura desse corrimento. Então, existe aí uma cultura na qual você analisa todos os fungos, bactérias, pH, tudo desse corrimento para ver se existe algum micro-organismo que esteja alterando a flora vaginal da sua filha. Ok. Pergunta agora que vem lá do Rio Grande do Norte. A nossa telespectadora fala, boa tarde, eu sou de Natal e eu tô querendo saber o seguinte, apareceu uma coceira na minha virilha, só que é só de um lado e coça muito. Pode ser o quê de um lado só? Geralmente, alguma infecção micótica. Tá? Então, existem alguns fungos que causam as micoses, que pode acometer essa região aí inguinal, da virilha. Então, unilateral, geralmente, provém aí de uma micose e não da candidíase. Um dermatologista. Um dermatologista, Tá, exato. A pergunta da Valquíria, de Mogi das Cruzes. Gostaria de saber se ficar com a vagina totalmente depilada por muito tempo faz mal. Faz. Então, a depilação é algo assim que é comum a quase 100% das brasileiras, né? E tanto a depilação a cera como a depilação com gilete, elas predispõem a infecções. O pelo, ele existe para proteção. O pelo é para proteger. Exato. Então não é para depilar tudo ali. Definitivamente não, tá? Então, eventualmente, se ela quiser ter algo assim, de vez em quando, fazer uma depilação, ok. Mas aquela depilação mensal ou semanal, às vezes algumas mulheres usam gilete até de mais de 3 vezes por semana, ela causa tanto a proliferação ali de infecções fúngicas como bacterianas. E esse atrito, tanto a falta do pelo e o atrito que faz essa descamação das células ali, também predispõe a todas essas infecções. Então, a gente tira a proteção. Então, vamos continuar protegidas, né? A pergunta agora vem de Terezinha, da Bahia. Ela é Terezinha, da Bahia, de Feira de Santana. Ela diz, não conheço nenhum médico de confiança. E ela fala assim, minha filha está com 12 anos, não tem vida sexual, tem um corrimento e o clínico geral pediu um exame. Eu fiquei com medo e não fiz. É normal pedir exame? Sim, essas culturas, elas têm específica para meninas que são virgens, tá? Então, se usa um cotonete, não se usa o espéculo, nada, não é aquele exame ginecológico que a gente faz depois da menina iniciar a vida sexual, né? Então, existem exames específicos para crianças, sim. E no caso, a filha de 12 anos, a mãe acompanha para fazer esse exame, né? Sim, não vai deixar a filha sozinha fazendo o exame. Isso. A pergunta agora da Andréia, ela quer saber o seguinte, lavar a vagina por dentro com chuveirinho é ok ou faz mal? É péssimo. É péssimo, gente. Tá? Então, ducha vaginal, jamais, nunca, nem depois de relação sexual. Você, primeiro, faz muito atrito, porque geralmente elas têm uma potência maior, e você faz com que as bactérias que estão ali mais externamente, na vulva e na parte mais externa da vagina, elas ascendam, elas subam para a parte mais superior da vagina, eventualmente até uma infecção pélvica. Qual é a idade certa para a menina ir ao ginecologista pela primeira vez? Tem várias perguntas parecidas. Geralmente após a primeira menstruação, né? Então, para que o ginecologista acompanhe depois da menarca, que é a primeira menstruação, o ciclo menstrual dessa menina, veja se ela tem alguns sintomas, né? E principalmente depois do início da vida sexual. A Marisa, de Curitiba, ela fez uma pergunta interessante. Ela diz, doutora, você falou que o lenço umedecido só em eventual casos de viagens. E as bebês, elas podem usar toda vez que trocamos as fraldas?
Então, essa é uma pergunta muito interessante. Boa. Há controvérsias. Existem alguns pediatras que pedem para que use mais as fraldinhas úmidas somente com água, tá? Então, isso tem que ser observado. Eventualmente, é muito comum você ter irritação ali no período da menininha, do menininho, ali na região dos bebês. Então, é importante observar. Se a criança teve essa alteração, então é bom usar mais a água. E existem diferenças, né? Então, existem os lencinhos hoje que eles têm o pH neutro. Então, a hora de comprar, veja, tem o pH neutro, então ok. Agora, existem marcas diferentes que devem ser observadas. Mas se puder oscilar o lencinho com a água, só a água e depois a pomadinha, é melhor. E nesse calor, né, dá a aguinha de verdade saindo ali, pode ser na pia, o bebezinho pequenininho, né, dá uma lavadinha boa, é melhor ainda, né? Lavar, é água. O segredo é água. Água é tudo de bom. Agora, falando em bebês, esse livro é muito bom, eu dei uma folheada, pude presentear uma amiga que está gravidinha. E parabéns, para as mamães de primeiras viagens, né? Exato, é um livro muito emocionante porque ele conta a experiência da própria autora, né, e de muitas mães que tiveram algumas histórias muito difíceis até atingir o sonho da maternidade. Então ele dá várias dicas, relatos das próprias pacientes, das mães e alguns relatos nossos, assim, dos médicos, do Dr. Alfonso, do Dr. Vanberto, que foi muito, assim, importante aí na nossa carreira, com certeza. E olha, eu recomendo a leitura porque conheci o livro e vale a pena, viu? Somos Mães de Primeira Viagem. Exato. Lindo livro, parabéns. Obrigada. Doutora Paula Beatriz, volta mais vezes, mas muitas mais. Viu, Priscila? Puxar o pé da Priscila aqui, a orelha, para que ela volte, né? Pra gente aprender mais. Eu adorei. A gente ficou hoje no assunto candidíase, você percebeu, né? É Vamos o mais falar comum, de outros. né? Esse é o mais comum, mas existem outros. Outras camaraminholas na cabeça, outras dúvidas pra gente tirar. E esse daqui é um lugar seguro, onde todo o assunto é tratado com muito carinho e com muito respeito. Eu digo sempre que nosso corpo, ele é uma coisa só. A gente tem que pensar em saúde integral. Então não existe essa de, eu vou no cardiologista, mas no ginecologista eu tenho vergonha. Não. Mas, mesmo assim, vamos quebrando aqui essa vergonha aos pouquinhos até que você sinta-se bem à vontade para poder cuidar da sua saúde de forma geral, inclusive da sua saúde íntima, tá bom? Muito obrigada. Se você quer o livro, mãe.med.br é o site, no Facebook Mãe e Medicina e tem também, no Facebook não, no Instagram Mãe e Medicina e no Facebook Clínica Mãe. Muito bom, vale a pena. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.